Bem-vindos ao Luto pela Vida Cast. Eu sou Paula Goulart, CEO do Complexo Salvatore e especialista em luto. E este é um espaço para conversas que acolhem, inspiram e transformam a forma como olhamos para a vida e para as despedidas. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tipo de luto que muitas vezes não recebe o reconhecimento que merece, mas que pode ser tão doloroso quanto qualquer outro: a perda de um animal de estimação. Esses companheiros que nos dão amor incondicional e preenchem o nosso dia a dia, deixam um vazio enorme quando partem. E hoje eu recebo a Evelyn Lindholm, que é psicóloga, foi cliente do Salvatore Pet e vai compartilhar conosco a sua experiência de se despedido de um grande amigo de quatro patas. Evelyn, eu sei que é muito difícil tocar nesse assunto novamente, dessa perda, mas compartilhar esse assunto com quem está nos vendo, nos ouvindo hoje, pode ajudar muito nesse processo que essa pessoa possa estar vivendo. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com você, meu bem. Eu sou cliente da Salvatore, né? Sou psicóloga também, então isso acaba fazendo com que eu entenda o luto, às vezes até dentro de um processo um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas vê. Porque eu não apenas trabalho as pessoas que passam por situações de luto, como eu mesma já passei por situações de luto pet, inclusive. E como foi esse processo para você? Como foi esse momento de despedida do seu grande amigo? Para mim, o primeiro que eu perdi, né, foi o Totti. O Totti, ele era um Shih Tzu, bem velhinho já, ele já estava com 16 anos quando ele partiu. Já vinha de alguns adoecimentos, então na verdade eu já estava com aquele sentimento de desejar que ele não continuasse mais sofrendo, né? Claro que ainda assim, quando ele partiu de fato, você sente tudo aquilo, você vivencia toda aquela dor. Não é esse lugar que muitas pessoas às vezes banalizam, né, da dor da perda do pet, como se fosse, mas é só um cachorro, Sim. né? Para quem cuida, para quem ama, não é só um cachorro. Sim. É aquele bichinho que quando você chega em casa, você fica feliz por vê-lo, ele fica feliz por ver você. Você compartilha tem 16 anos, então compartilhei 16 anos da minha vida com ele, e ele compartilhou a vida dele inteira comigo, né? Sim. Então, são duas trocas muito importantes, muito significativas e que trazem muito aprendizado. Inclusive, quando a gente vê, isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou trabalhar o luto, é que os animais, eles te dão amor incondicional. Sim. Coisa que a gente não faz. Sim. Né? Porque no fim das contas a gente se baseia em como o outro entrega para a gente entregar. O animal, na maioria das vezes, ele só entrega. É verdade. Ele é só amor, né? E é interessante, você falou que questão do tempo, né, 16 anos, né, que você falou. Então o luto, ele é muito particular, ele tem muito a ver com o tamanho do vínculo que se existe, né? Então por isso que eu digo, não tem como você igualar nenhum tipo de perda, nenhum tipo de luto, porque depende da qualidade, do tamanho desse vínculo. Então eu imagino que 16 anos é um tempo tão relevante que faz com que esse vínculo seja tão grande e o luto, consequentemente, também fica um luto também mais dolorido, né? Ele foi a óbito mais ou menos uma semana antes do meu aniversário. Nossa. Eu não comemorei meu aniversário, eu não tive energia para comemorar o meu aniversário. E olha que meu aniversário é uma data que realmente para mim é muito importante. Eu geralmente vou comemorando assim antes, e quando é a data mesmo eu sempre reúno pessoas, mas eu não tive energia para fazer isso e preferi respeitar a forma como eu estava me sentindo. Sim. Para lidar com aquela perda. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente não deve banalizar a nossa dor. Sim. A gente não deve banalizar aquilo pelo qual a gente precisa passar para superar determinadas emoções. A gente mesmo nos acolher nessa dor, Pois né? Mas muitas das vezes a gente banaliza até perdas, a gente até fala, mas eu perdi alguém da minha família ali, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Sim. Não é bem isso, você precisa entender que o teu luto é um processo, você tem que passar por ele para que ele não seja uma coisa que vai se fixar e nem tampouco uma coisa que vai te afetar depois a longo prazo. Porque muitas das vezes o óbito acontece hoje, a gente não lida com ele hoje, exatamente, mas você vai ter a consequência emocional dele a longo prazo. E a sociedade parece que hoje não quer sofrer, né?
Hoje a gente tem aquela coisa da positividade tóxica que se fala que tem que estar o tempo todo alegre, né? Isso. Então hoje a sociedade não acolhe essa dor, esse luto, como se fosse proibido sentir. Sim, né? Porque na verdade o sofrimento mais incomoda as outras pessoas, muitas das vezes. Principalmente se a gente for pensar para um pet, as pessoas até perguntam, mas tu ainda tá assim por isso? Um cachorro. Né? Era só um cachorro, era só um gato, era só um bichinho, né? Papagaio, às vezes pronto. E aí as pessoas ficam nessa relativização da dor do outro. Você não tem que relativizar a dor de ninguém. Sim. A dor do outro fala sobre ele, só sobre ele, precisa ser levado tão a sério quanto você dizer que você está com uma dor. Sim. Né? Então, muitas das vezes nós não fazemos isso. Nós realmente não respeitamos a dor das pessoas. E me fala um pouquinho sobre o processo de despedida, a cerimônia de despedida, como foi para você, como foi sua experiência nesse sentido? Logo que eu cheguei ao Salvatore, eu perguntei quais eram as possibilidades e tudo mais, e aí me passaram, né, o que poderia ser feito, tudo, e eu escolhi, a forma que eu escolhi que ele, digamos assim, me despedir dele foi que ele fosse cremado, e aí depois da cremação as cinzas fossem colocadas dentro de um local que eu pudesse plantar. Então, na verdade, eu também trouxe isso para minha filha como um processo de luto, no sentido de que aquele animalzinho que a gente tanto amava iria se transformar numa outra coisa. Uma outra vida, né? Se a gente for pensar bem, as perdas, por mais que a gente não pense na cremação, mas se a gente pensa até no enterro mesmo, realmente aquele animalzinho vai se transformar numa outra coisa, né? Sim. E eu sempre pensei na prerrogativa de que se fez parte da minha vida, não precisa deixar de fazer parte da minha vida porque houve ali a perda. A perda física, muitas das vezes, nos impossibilita, claro, de eu abraçá-lo, dele me receber abanando o rabo quando eu chego em casa, de eu sentar no chão e brincar com ele, mas o processo de perda ele tem que ser dentro daquilo que eu entendo como é importante para mim. Por isso que eu até digo que o luto é sempre muito particular. Eu quis fazer dessa forma, eu tenho até hoje um vidrinho que tem um pedacinho do pelinho dele, tem a fotinho onde tem uma dedicatória que foi feita para ele. Então assim, ando inclusive com uma outra que eu tive uma perda já um pouquinho mais recente, também ando com a fotinho dela, então assim, foram lutos que foram feitos da forma que parecia comigo. Entendi. Muito particular, né? Isso, houve a cerimônia também lá no Salvatore, né? Ele foi todo preparadinho para que eu me despedisse dele fisicamente mesmo. Então, assim, foi importante esse processo para que é como se virasse uma chavinha, assim, você entende os passos pelo qual aquilo ali aconteceu e você consegue se despedir mais dignamente também. É que esse ritual, né, esse processo, ele tangibiliza, ele concretiza algo que é abstrato, que é a perda, né? Sim. E aí consegue fazer, como você falou, esse processo, né? Facilitar um pouco esse processo da ressignificação do luto, né? Sim. E com relação a sentimento de culpa, tu chegaste a ter, assim, com relação se você poderia ter feito diferente, isso no momento do óbito mesmo do seu animal, porque muitas vezes tem tutores que precisam sacrificar, então fica às vezes sempre com se sentindo, poderia ter feito mais, por que eu não fiz isso? Então me fala sobre esse sentimento de culpa que muitas vezes fica. Eu sempre penso que eu faço em vida, né, tanto pelo outro, quanto eu faço da minha própria vida aquilo que eu acho que eu tenho e devo fazer. O fato de eu me considerar uma pessoa boa, cuidadosa, amorosa, que cuida, que respeita, faz com que eu entenda que eu faço no meu dia a dia aquilo que é necessário para quem está próximo de mim, quer seja um animalzinho, uma pessoa, um paciente. Então tudo isso faz com que eu não nutra em mim esse sentimento de culpa, porque quando eu percebi que ele adoeceu, imediatamente eu levei para os cuidados que teriam que ser feitos com ele, foram feitos exames, foi feito acompanhamento, nem sempre todo mundo consegue fazer dessa forma, mas a forma que pôde ser feito, eu fiz. Então assim, durante esse processo do cuidar, eu acho que o cuidar a gente tem que sair desse lugar do último dia, ir para um lugar da vida toda. Então assim, não tem a ver com o que eu fiz por ele no último dia. No último dia eu também estava lá no veterinário com ele e tudo mais, mas o que eu fiz por ele no dia a dia. No dia a dia eu cuidei, eu alimentei, eu fiz carinho, eu brinquei no chão, eu coloquei ele no colo, eu coloquei ele para dormir, eu coloquei a caminha que ele gostava. Então assim, durante a vida dele,
né? O prazer que eu tive de ter vivenciado a vida dele e ele estar comigo, eu fiz isso durante toda a vida dele em que ele estava comigo. Então eu não alimento culpas, por quê? Muitas das vezes no luto nós fixamos no último dia. Verdade. É o que eu não disse, o que eu não fiz, o que eu não pude, então não é. E o que você fez durante a vida toda? Sim. Esse é o ponto principal para a gente lidar com o luto de uma forma a não alimentar culpas. Sim. E uma coisa que a gente sabe que acontece muito na sociedade, a gente já falou um pouco, é que é um luto muitas vezes não reconhecido, não é validado pela sociedade. Tu sentiste alguma coisa, você sentiu alguma falta de compreensão, não acolhimento das pessoas ao seu redor nesse momento? E o que você poderia também falar para as pessoas ajudarem tutores que perderam seus pets, né, e respeitar e validar essa dor? Eu não senti isso porque eu lidei com o meu luto de uma forma muito consciente, mas eu já senti isso em relação a pacientes meus que me trouxeram, por exemplo, esse tipo de luto e o quanto elas eram invalidadas pela sua dor. O quanto em algum momento elas diziam, eu não posso ir para o trabalho hoje porque eu não estou bem, eu perdi meu cachorrinho, e as pessoas do ambiente de trabalho ficavam naquele comportamento de, mas era só um cachorro, tem falta um trabalho por causa de uma perda no cachorro, e outras pessoas que perderam outros animais, né, de convivência, e que isso foi invalidado. Foi invalidado no ambiente de trabalho, foi validado inclusive às vezes no próprio ambiente familiar, onde um familiar não era tão ligado àquele bichinho, e aí quando você continua chorando por aquele bichinho, os outros, mas tu ainda tá chorando por isso? Exato. Mas já faz uma semana, mas não sei o quê. Então, o que eu ouvi muito de invalidação foi dentro do consultório mesmo, os meus pacientes me trazendo relato disso. Eu acho que as pessoas não chegaram até mim com uma invalidação, por exemplo, dos meus sentimentos, porque eu sou uma pessoa não apenas um pouquinho mais reservada, mas como o meu trabalho me possibilita um tempo de qualidade, me possibilita uma liberdade, digamos assim, do ir e vir, então eu não devo satisfação, digamos assim, a uma outra pessoa. Eu não tenho que dizer, vou faltar trabalho hoje, porque o chefe não vai dizer para eu não ir, porque eu sou minha própria chefe. Mas no momento em que você lida com isso em outros ambientes, muitas das vezes você vai para um lugar de invalidação, sim. Como não invalidar, Paula? Esse é um lugar muito difícil, porque assim, dor que a gente valida geralmente são dores físicas. Se a gente vê alguém que caiu e torceu o pé, a gente muito facilmente diz, deve estar doendo. Se a gente vê inchado, se a gente vê roxo, se a gente vê sangrando, a gente entende que está doendo e a gente valida aquilo ali. Qualquer outra dor, e quando a gente fala em saúde mental, a gente vai para um lugar de muita amplitude no que diz respeito à dor emocional. Quase sempre é invalidada. Sabe? Ansiedade, né? Todas essas dores que estão vinculadas às nossas dores emocionais, e que as pessoas entendem as emoções como algo tão subjetivo, sabe? Tão impalpável, e isso faz com que ela seja mais facilmente invalidada. Né? Se alguém cai, quebra a perna, está quebrada, então não vou dizer para ela andar, mas se alguém está muito triste, eu digo só para ela levantar e olhar como a vida é bonita. Vai pegar o sol. Né? Então é como se fosse ficar tudo bem, simplesmente só se ela levantasse. E não é assim. As emoções, elas nos paralisam, elas nos fixam, elas podem nos deixar realmente com uma impossibilidade de enfrentamento, e isso é natural, e a gente precisa ouvir um pouquinho mais os outros, olhar os outros com o mesmo carinho que a gente gostaria que olhassem pra gente. Eu acho que programas como esse nosso podcast, ele também ensina um pouco a sociedade a ter esse pouco mais de empatia, né, de consideração e acolhimento para as pessoas que estão passando. Acho que ensinar, né, compartilhar, ensinar, trocar, para que as pessoas consigam também entender e validar essa dor do luto pet, que é muito real. Sim, né? É real, é válida, não pode ser colocado como uma coisa banalizada, não. E muita gente pensa assim, tive um animal, você falou que já teve 2, né? Mas eu quero falar tanto da sua experiência como você ajudar as outras pessoas. Muita gente fica meio traumatizado, né? E fala assim, nunca mais quero ter outro animal porque não quer sofrer novamente. Você já pensou nisso e como você enxerga essa questão hoje? Pronto, eu tinha 3 cachorros, né? 2 já foram, uma outra continua comigo, ela tem 8 anos hoje, e o último luto que eu passei foi em maio do ano retrasado. No ano passado, eu comprei uma outra cachorrinha, né? Minha filha queria muito, e assim, a gente sempre teve
essa mesma raça, que era um Shih Tzu, né? E aí ela disse, mãe, eu queria outra, a Lucy tá sozinha, antes tinha os outros dois, eu não sei o que e tal. Não, ela não queria só pela Lucy, ela queria por ela também, né? E aí uma coisa que inclusive eu falei para uma paciente há um tempo atrás, que ela disse justamente isso, ela tinha perdido nunca mais vou ter cachorro, não sei o que e tal. Eu digo, olha, se você tem amor para dar para um animalzinho, dê. Ele não vai sentir que ele está sendo desrespeitado, que alguém está substituindo ele. Dê, pegue esse amor que você tem para dar e dê para um outro animalzinho que você acha que merece o seu amor. Então vai lá e dê esse amor. E aí a gente trouxe hoje a Lili, né? Então assim, eu tô com a Lúcia, a Lili tem quase 1 ano agora, maluquíssima, danada, brinca, corre. Então, enquanto a Lucy quer dormir, a Lili tá correndo em volta, aquela loucura. Então, assim, o mesmo amor que eu tinha para dar pro Totti, para Frufru, que também partiu, é o mesmo amor que eu hoje tenho para dar para Lucy, que ainda tá comigo há 8 anos, e para Lili, que agora tá com 1 ano comigo. Eu acho que se a gente tem esse amor, a gente tem que colocar ele para algum lugar. É verdade. Acho que a solução do mundo é o amor, né? Acho que sim. Evelyn, e para terminar aqui nossa última pergunta, você sente que essa experiência que você teve do luto, né, das experiências, né, trouxe alguma transformação na sua vida, na forma como você vê a vida, no cuidado, inclusive até nas relações humanas? Eu acho que trouxe para mim, como aprendizado, principalmente por eu ter passado por 2 lutos, né, com os meus animaizinhos, e passei pelo luto do meu pai, e tudo muito próximo, assim, sabe? Esse foi no intervalo dos últimos 3 anos aí que tiveram essas 3 perdas. Evelyn, mas tu tá colocando a perda dos teus 2 animaizinhos junto com a perda do teu pai? Gente, luto é luto. Luto é luto. Luto não tem que ir para esse lugar de mais, menos, é mais isso ou menos aquilo, né? Luto, né? Então, assim, divórcio causa luto, mudar de cidade causa luto, mudar de emprego, perder o emprego, se aposentar causa luto. Então a gente não precisa entender o luto apenas como óbito. Luto é uma vastidão de mudanças significativas que acontecem na nossa vida. E a gente precisa entendê-las, respeitá-las e assim. Uma das coisas que eu fiz muito comigo mesma foi realmente reavaliar essa trajetória de vida com tudo aquilo que está ao meu redor. Então, como eu trato os meus filhos, como eu trato meu esposo, como eu trato os meus animaizinhos, como eu trato as pessoas que eu atendo, como eu trato as pessoas que eu encontro pelo meu caminho, para justamente a gente não ir para esse lugar de deixar as coisas. Eu só vou dizer eu te amo quando a coisa já estiver muito complicada, eu só vou me despedir, só vou pedir desculpa quando... Liberar o perdão. Então, assim, essas coisas precisam ser feitas hoje. Tem uma coisa que eu aprendi, que eu acho que até veio um pouquinho antes disso, que foi no período da pandemia, que estava todo mundo passando por um grande luto, né? O mundo inteiro estava passando por um luto. E uma das coisas que me trouxe uma reflexão importante nessa fase e que eu trouxe para essas outras perdas é o fato de que tem que ter a ver com o que você faz hoje. Então, como você se dedica, como você cuida, como você respeita os outros, como você olha para aquele seu animalzinho ali precisando de alguma coisa e você vai lá e se importa. Vou te dizer um outro ponto que eu acho importantíssimo para quem tem animaizinhos de estimação em casa. Aprendam sobre eles, sabe? Eles não são a gente, não se comportam da mesma forma, eles se comportam de uma maneira específica, e isso a gente precisa aprender para que a gente aprenda a lidar com eles da melhor forma possível. Então eu acho que é o que a gente faz dia após dia que vai fazer a grande diferença do como a gente vai lidar com a perda no final das contas. Queres deixar alguma mensagem final? Eu acho que eu gostaria de falar para as pessoas que quando a gente pensa em perda de um pet, quando a gente passa pelo luto de um pet, e que a gente invalida isso e acha que simplesmente, no outro dia eu vou trabalhar, no outro dia eu faço isso, aquilo, olhe para a tua dor. Olhe para a tua dor com a mesma dignidade que você olharia para a dor de uma outra coisa que estivesse acontecendo na sua vida. Porque muitas das vezes a gente vai para esse lugar onde a gente acha que não precisa lidar com aquilo porque tá todo mundo te dizendo em volta que é só comprar outro cachorrinho, é só pegar um outro gatinho, que tudo vai ficar bem, é só colocar um outro peixinho no aquário.
Mas quando você se importa, quando você ama o que quer que seja, qualquer animalzinho que seja, ele vai gerar uma dorzinha ali dentro de você que você precisa levar a sério, cuidar, trabalhar e acolher. E caso precise, busque ajuda. Evelyn, muitíssimo obrigada por ter compartilhado aqui sua história. E eu quero agradecer vocês por terem nos acompanhado até aqui. E se você está vivendo luto pela perda de um animal de estimação, saiba que há espaços de acolhimento, como o nosso grupo Luto pela Vida, que podem ser um ponto de apoio nessa travessia. Você pode ter mais informações acessando a bio da página do Instagram, @LutoPelaVidaMA. E eu encerro esse episódio com uma frase que muito me emociona. Se um dia os animais falassem, talvez dissessem: obrigado por me deixar ser parte da sua vida.